Uma das questões mais debatidas aí no meio teológico, dentro da teologia reformada, é a questão da expiação limitada, onde Cristo morreu pelo seu povo. Mas a questão mais contestada é referente a citações na Bíblia dessa palavra todos, mundo, tipo Deus amou o mundo, a vontade de Deus é que todos se salvem. Isso não seria uma aparente contradição com a doutrina da expiação limitada? Sim, poderia ser se nós não fizermos um estudo meticuloso do próprio texto, do seu contexto, seja ele próximo, seja ele remoto. Se você pega, por exemplo, o próprio livro de João, o Evangelho de João, você vai ver que a palavra mundo tem vários significados. Você vai ver que a palavra todos tem vários significados. E até no nosso vernáculo, nossa língua mesmo. Por exemplo, eu digo assim para você: todo mundo foi à festa. Todo mundo foi à festa? Não. Então todos, via de regra, é todos sem acepção e não todos sem exceção. E entender, Reverendo Milton, a questão da expiação, o que nós entendemos é que Cristo, é a que a Bíblia nos ensina, é que Cristo morreu pelas suas ovelhas, pela sua igreja. A morte de Cristo foi vicária. O que significa isso, vicária? Ela foi substitutiva. Então ele não morreu para possibilitar a nossa salvação, ele morreu para efetivamente nos salvar. Agora, se Cristo morreu como nosso substituto, então significa que a morte dele foi eficaz. E se ela foi eficaz, aqueles por quem ele morreu não podem ser condenados. E aí você vai ver essa concatenação do projeto de Deus. Paulo diz em Romanos 8,30: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. E aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. E aos que Deus justificou, esses Deus também glorificou. Ou seja, o projeto de Deus vai do começo ao fim, eficaz. Verdade, e tem mais. Se Jesus morreu por todos, todos seriam salvos. Quando a gente fala em expiação limitada, a gente tem que tomar muito cuidado, mas a contrapartida, se a gente for tentar entender se a expiação é ilimitada, então é válida para todo mundo. E é importante, né, Reverendo Milton, que a expiação ela é limitada na questão da sua extensão, mas ela é ilimitada na questão da sua eficácia. Porque aqueles que pregam a expiação ilimitada, pregam a expiação ilimitada na sua extensão, mas limitada na sua eficácia. Então, na verdade, botaria a salvação do homem na mão do homem, e não na mão de Deus. E aí o ser humano, o homem... é o soberano. É o soberano. Por quê? Porque aí o homem, Jesus morreu por ele, de uma maneira plena, cabal. E o que ia acontecer? Acontecer o seguinte, que o homem, ele mesmo iria dizer: ele morreu por mim, mas eu não quero. Então a morte de Jesus perde a eficácia para ele. Ele tem poder para desprezar um sacrifício do Filho de Deus por ele, que ele que decide. Essa visão da expiação ilimitada nesse sentido transforma o homem em soberano e Deus em um ser impotente. Um ser que depende da aceitação do homem. Da soberana vontade do homem. Exatamente. Ana Luísa Cacilhas, que mandou essa pergunta, ela falou então que esse verso, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, não é uma contradição. Não é, porque mundo aí não é mundo no sentido de todos sem exceção. É todos sem acepção. Deus ama o pobre, Deus ama o rico, Deus ama o negro, Deus ama o branco, Deus ama o amarelo, Deus ama o doutor, Deus ama o analfabeto, Deus ama a criança, Deus ama o velho. Não há fronteiras no amor de Deus. Não há fronteiras no amor de Deus.